Oi, gente. Vamos então à quarta característica do pré-modernismo. A gente viu lá na primeira, segunda, terceira característica que, entre outras coisas que a gente poderia falar, a gente viu que houve no pré-modernismo uma ruptura bem grande em relação ao que era até então o texto literário. Houve, na verdade, uma ruptura no formato ou no estilo literário, que antes vinha do romantismo, do simbolismo, do parnasianismo, e de repente o pré-modernismo rompe com esse texto e começa com um texto mais incisivo, até do ponto de vista do vocabulário, até mais grosseiro. Além disso, como uma segunda característica, a gente vê também que os autores pré-modernistas, eles mostram um inconformismo com a realidade brasileira daquele início de século XX. Era muita pobreza, era muita miséria, sobretudo no meio rural. E eles mostram uma preocupação também com esta vida do interior, com essa vida de miséria, com essa vida de poucos recursos, com inúmeras demandas sociais e de saúde também, que não eram atendidas pelo poder público. Uma espécie de exploração, digamos assim, de cada cidadão. E como uma quarta característica, hoje a gente vai ver que também começaram a se interessar muito pela psicologia deste homem do interior do Brasil, pela psicologia, como é que ele é, o que ele pensa sobre tudo que ele passa de necessidades, como é que ele reage a isso. Então, o pré-modernismo dá uma série de características deste homem do interior, desse homem do meio rural explorado e até do meio urbano também, do caboclo no meio rural, do mulato no meio urbano, como é que era a psicologia dele, como é que ele via o mundo. E, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, porque depois se viu quais eram as causas, uma das características que os modernistas viam e descreviam como mais repetidas nas diferentes regiões do Brasil era a preguiça. Então, o homem brasileiro do interior e também, de certa forma, do meio urbano, era visto como um preguiçoso, alguém que não queria reagir, alguém que estava aí porque cheguei, onde ele estava, ele nem sentava, ele já se agachava, se acocorava, como se diz, de tanta preguiça até de ficar de pé. Com o tempo, com o passar do tempo, com a evolução da ciência e tal, a gente vai vendo que esta suposta preguiça nada mais era do que um sintoma dessa miséria, dessa falta de alimentação, dessa falta de conforto, de ter uma cama para dormir, dessa falta de alimentação, de ter um prato de comida nas horas das refeições, de ter um remédio quando era preciso, de ter uma assistência básica também, assistência inclusive de recursos ali de tratamento de esgoto, ou mesmo de água encanada, ou mesmo de um posto de saúde para atender, e assim por diante. Então, se por um lado, infelizmente, num determinado tempo da literatura, do pré-modernismo, se enfatizou muito a preguiça, que depois veio ter o seu auge também com Macunaíma, no modernismo, com Macunaíma de Mário de Andrade,
Por outro lado, foi positivo, porque chamou a atenção até dos sociólogos, dos cientistas, dos médicos, por que esse brasileiro é supostamente tão preguiçoso, né? Então chamou atenção e trouxe respostas. Essa preguiça era decorrente da miséria, da falta de recursos, da falta de alimentação, da falta de esgoto tratado, e enfim, né? De toda aquela pobreza brasileira do início do século XX. Então eu coloquei aqui no quadro a quarta característica, que é um destaque à psicologia do brasileiro, apresentando o retrato do brasileiro nas mais diferentes regiões e comentando sobre a preguiça como uma de suas características marcantes. Então, por que o retrato do brasileiro das mais diferentes regiões? Porque a gente tinha lá o Monteiro Lobato, né, com o Caboclo de São Paulo, a gente tinha o Euclides da Cunha falando lá sobre a Bahia, a gente tinha o Graça Aranha falando lá sobre a colonização do Espírito Santo, a gente tinha o Simões Lopes Neto falando sobre aqui o Rio Grande do Sul, o Alcides Maia também falando sobre o Rio Grande do Sul, tínhamos o Valdomiro Silveira e assim por diante, todos eles falando sobre o brasileiro em diferentes regiões, tá? Então, a preguiça foi um tema que os pré-modernistas desenvolveram e veio a culminar depois no modernismo com Macunaíma do Mário de Andrade, tá, gente? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo e obrigada novamente, eu sempre tenho que agradecer vocês, obrigada pelos e-mails carinhosos, pelos comentários, tá? Aos poucos a gente está colocando em dia nossos livros lá do Book Hall antigo, não esse que está correndo agora, que esse é quando nós completarmos 1.300 inscritos. Colocamos em dia os livros do inscrito top, hoje mesmo eu coloquei no correio o livro da Falksama em dois volumes, que ela escolheu Os Miseráveis, do Victor Hugo, e assim por diante. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo colocar em dia, tá bom? Muito obrigada, então, que vocês, de certa forma, me fazem companhia com os comentários de vocês, com os e-mails de vocês, e é muito bom vir aqui dar uma aulinha, tá? Isso me dá bastante energia para eu conseguir ir superando essas minhas crises de doença autoimune. Meu cabelo parou de cair nos últimos dias, aparentemente ele vai dar um tempo de cair, agora tá nascendo. Aqui atrás vocês veem que tá sempre uma maçaroca, né? Foi onde mais caiu, que eu contei para vocês, que é porque eu fico muito tempo recostada na cama, né? Lendo, olhando televisão, ainda não consigo ficar o tempo inteiro de pé, mesmo que seja transitando pela casa. Eu faço algumas coisas aqui pela casa e já tenho que me deitar um pouco. Mas tenho sentido bem menos dor. Tentei baixar o corticoide, me deu uma crise. Voltei de novo para os 30 miligramas, agora estou em 27,5 de novo. Voltei a baixar de novo. Mas eu sinto que a crise da doença autoimune, no que diz respeito ao reumatismo, eu acho que vai dar um tempinho, assim, pelo que eu conheço do meu organismo. E isso também graças a vocês, que me mandaram muitos e-mails de incentivo e comentários e tudo, e eu só tenho a agradecer, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada por tudo.